Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 5º dia da caminhada de oração 5. Hoje é dia 27 de setembro de 2019, hoje é sexta-feira. O tema de hoje é não queira colher o que você não plantou. Nós temos falado, né, irmãs, de celeiros, nós temos falado de colheita, de semeadura. E hoje, como eu pedi para a gente visualizar um cesto vazio, que a gente vai estar enchendo esse cesto de frutos até o final do nosso propósito, eu não tenho dúvida disso, mas eu quero que hoje a gente venha imaginar um cesto do outro lado, né? A gente tem duas mãos, de um lado abraça um cesto vazio que você vai colher, mas do outro lado tem que ter um cesto de sementes. E ontem, eu quero até corrigir aqui, irmã, ontem no devocional eu falei errado, né? Troquei as bolas, tudo, eu falei algo errado. Eu tinha que falar que ninguém colhe aquilo que não plantou. Eu nem lembro mais o que eu falei, mas eu falei errado. Mas vocês entenderam, né? Vai acostumando, irmã, que eu sou meia maluquinha, mas eu sou gente boa, tá bom? Então eu quero que a gente imagine esse cesto de sementes, né? E o Senhor tem colocado isso no meu coração. Engraçado que depois, primeiro ele me dá os temas, depois ele vai encaixando os temas. Muito interessante isso. Como eu falei ontem, hoje ainda não é o dia do meu 70, que eu quero falar tanto dos 70 dias, mas ainda não é o dia. Esse cesto, nós temos que imaginar hoje o cesto das sementes. O que nós temos semeado na nossa vida? E a grande verdade, irmãs, é que 90% das pessoas, eu acho que 90% ou mais, pelo menos das que eu conheço, elas querem colher o que elas não plantaram. E o texto-chave de hoje vai estar em Marcos, capítulo 10, no versículo 17 em diante. Nós vamos falar do jovem rico. Acho que eu nunca falei do jovem rico, especialmente com essa visão que eu vou trazer hoje. Deus é tão maravilhoso, irmãs. E eu fico muito feliz com cada palavra que ele traz para nós. É maná, olha, é maná fresco do céu. Então vamos lá? Marcos capítulo 10, versículo 17. E vou ler em diante, tá bom? O jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Jesus pergunta para ele, né? Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando os olhos nele, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Vou parar aqui, depois eu continuo, tá, irmãs? Então eu li Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 22. Olha aqui essa frasezinha no final, né? Vende tudo o que tem, dá aos pobres, porque terá um tesouro no céu. Ontem nós vimos o homem completamente imprudente, que teve um tesouro na terra, que fez um grande celeiro, encheu de coisas ali, achou que estava bem na vida, né? E a morte chegou para ele naquela noite, e Deus falou para ele não construiu um tesouro no céu. Mais uma vez, irmãs, eu quero dizer aqui que eu não estou falando de riqueza terrena só. Eu não vou falar dessa riqueza terrena, eu não vou falar que a gente não pode ter riqueza. Isso é até absurdo, porque a maioria dos homens da Bíblia, a maioria dos homens no Antigo Testamento eram muito ricos. Jacó, Abraão, Isaac, você vai ler esses patriarcas, José, eles eram riquíssimos. Então quer dizer que eles não foram salvos, né? Não é isso. O que Deus quer tratar conosco é com o nosso coração. E as sementes que geram vida eterna, as sementes que que a gente vai encher o nosso celeiro, que nós vamos encher o nosso bom depósito,
ela sai do nosso coração. Nós precisamos ser honesta com a gente mesmo. Nós precisamos olhar para dentro do cesto das sementes e reavaliar o que nós temos plantado. O que aconteceu com esse jovem rico? Ele observou, o mestre. Ele era um homem um jovem, parece que ele cumpria os mandamentos, mas ele observou esse novo mover, Ele observou o novo mover ali de Jesus, dos milagres, discípulos caminhando com Jesus, com o mestre, Jesus era o top da linha ali na época, perseguido sim, mas era o que estava causando o alvoroço, era o tititi do momento, e ele é para sempre, porque ele é o nosso amado, ele é o Rei dos Reis. E esse menino, esse rapaz, ele quis isso. Eu quero viver essa nova vida que está chegando aí, eu quero, quem sabe eu me torno um dos discípulos, Quem sabe eu faço milagres como Jesus, quem sabe eu tenho uma vida transformada como esses discípulos tiveram. Talvez ele conheceu algum, não sei, eu gosto de imaginar também, irmãs? A Bíblia ela foi feita para você dar uma imaginada também, Na hora que você lê, você deixar fluir a sua imaginação, não saindo fora do contexto, mas quem sabe ele conheceu algum, Quem sabe ele conheceu Pedro, por exemplo, um pescador, e ele viu que Deus transformou a vida de Pedro e ele pensou, nossa, eu quero ter uma vida transformada também. Talvez ele pensou assim, como eu já faço muitas coisas, a minha transformação vai ser extraordinária, talvez, Ou vai ser mais fácil, porque ele já guardava os mandamentos e tal. Então ele chega diante de Jesus e ele já começa com um elogio, Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus não agradou muito desse elogio, não. Apesar dele ser o bom mestre, ele já cortou logo o rapaz e disse, por que você me chama de bom? Bom mesmo é só Deus. Eu comecei a aprender que por que Jesus falou isso? Porque nós só podemos ser chamados de bom realmente quando nós chegamos no final da carreira, O que importa é como nós terminamos a nossa carreira aqui na Terra e não o começo da história. Muita gente começa muito bem e a gente acha que vai chegar lá no final bombando e infelizmente no meio do caminho se perde e não concluiu a carreira como bom. Então Jesus talvez disse isso para ele porque eu vou concluir a minha carreira e aí sim eu tô completamente, Ele era bom, Eu já tô cogitando aqui um diálogo para que o Senhor estava levando esse cara a ter um discernimento mais profundo das coisas. Mas enfim, vamos entrar aqui no que Deus está querendo falar conosco hoje. Então esse rapaz fala, eu faço tudo isso, eu lanço todas essas sementes. E às vezes nós pensamos assim, irmãs? Às vezes nós pensamos assim, eu não sei porque que eu colho coisa ruim, eu não sei porque eu tenho uma dificuldade na minha vida, eu sou tão boa, eu planto tanto, eu ajudo as pessoas. E aí você começa a viajar na maionese achando que é a rainha da cocada que está plantando tudo de bom, como esse rapaz aqui, mas tudo isso eu faço desde a minha mocidade, desde a minha juventude. E tem um outro texto em Mateus, que fala a mesma coisa, em Lucas também, que Jesus fala assim, então se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E então sempre há mais para a gente viver, sempre há mais para a gente fazer. Não adianta a gente pensar que eu semeio nessa área, eu sou muito bom e não tem muito mais o que fazer. Sempre haverá mais, tá, irmãs? Com Deus sempre ele nos leva a lugares altos. Mas algo importantíssimo que aconteceu aqui nessa história, que fala assim, e Jesus, fitando os olhos nele, o amou. Irmãs, nós estamos falando de transformação de vida, nós estamos falando de renovo, de nova semeadura, e eu sei que talvez isso aí é pregado também em outros lugares, É pregado aí agora na era do coaching, nos psicoterapeutas, nos psicólogos, nos neurocientistas, todo mundo falando praticamente as mesmas coisas, mas existe alguma coisa muito profunda na palavra de Deus que somente ela nos ajuda realmente
a vencer as nossas limitações, a mudar a nossa colheita. E é o amor do Pai. Jesus ali naquela hora, ele deu para aquele rapaz a chave para ele conseguir ir muito mais além do que ele pensou, do que ele pediu, ter uma vida totalmente transformada, viver algo completamente novo. Jesus, fitando os olhos nele, o amou. Jesus derramou nele todo o amor. Só que ele, no seu apego a coisas, ele não conseguiu enxergar esse amor. E ali ele não tomou posse da força que Jesus entregou para ele, conseguir liberar essas riquezas e dar aos pobres. Jesus não queria que ele fosse rico? Não era isso. É que Jesus tinha coisas muito maiores para ele viver. Quando a Bíblia diz melhor é dar do que receber, e eu levei anos para entender essa palavra, porque ela é bonita, né? Melhor é dar do que receber, mas vai dar para ver se você acha bonito, né? A gente quer receber, essa é a verdade. O ser humano quer receber, mas quando você começa a praticar, gente, é realmente uma verdade essa palavra. Quando você começa a praticar o ato de dar, e você começa a entender a alegria do outro, e você começa a se libertar, você vai ver que tremendo que é. Então, esse é o segredo para a gente conseguir ter uma vida de vitória. O amor do Pai. O amor do Pai. E nesse amor, a gente começar a semear coisas boas. Deus sempre vai usar alguém, algum momento para nos dar direção sobre o que nós devemos fazer para transformar a nossa colheita em uma boa colheita. Talvez ele vá usar um conselho de uma mãe, um conselho de um pastor. Claro que tudo está na palavra, mas Deus sempre vai usar ou a palavra dele, ou algo no seu coração. O problema é que a gente não está enxergando isso. E não vou poder deixar de falar de Ruth novamente. Parece que o Senhor nos prendeu por aqui, por esses dias, irmãs, e não estava nem um pouco previsto de falar de Ruth na minha vida nesse momento, mas o Senhor está fazendo aqui algo muito maravilhoso. Então vamos voltar para Ruth, a história de Ruth. Não vou ler a história de Ruth toda, né? Quem não conhece, busque ler o livro de Ruth, mas já sabem mais ou menos a história, né? A história de duas viúvas, né? A sogra ficou viúva, as duas noras dela ficou viúva, os filhos dessa sogra, os dois morreram. E essa mulher, Ruth, uma moabita de outra nação, resolveu deixar tudo para ir viver com a sogra, para voltar para a terra de Israel. Elas estavam voltando num tempo de colheita, porque Noemi, que é a sogra, ouviu dizer que a colheita em Israel estava enorme, que estava maravilhosa, e ela falou, vou voltar para minha terra. E a Ruth resolve deixar tudo para trás e vai com a sogra. Eu quero ler apenas o versículo, Ruth capítulo 3, versículo 3. Quando a sogra dela, Noemi, dá esse conselho para ela, banha-te, unge e põe os teus melhores vestidos. Vai à eira, né? Não se dê a conhecer aquele homem. E aí ela falou assim no versículo 5, Ruth falou, tudo quanto que você me disse eu vou fazer. No versículo 6 ela fez, então foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Nós vemos aqui agora duas histórias. Uma que é o jovem rico que recebe o conselho do Senhor e ele vira para trás e volta entristecido, cabisbaixo, porque ele não gostou daquele conselho do mestre, hein, irmã? Depois de um olhar de amor. Quem resiste a um olhar de amor do Senhor Jesus? E ele resistiu, porque algo no coração dele falava mais alto. Havia ídolos ali, aquela riqueza era ídolo para ele, né? Mas Ruth, ela ouviu e obedeceu. Essa palavra está falando muito conosco esses dias, irmãs. Eu repito ela e eu não sei se vocês têm pegado o mistério da coisa, né? Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Chegou a hora da gente mudar
a nossa vestimenta, mudar as nossas sementes, nos lavar, né? Ruth, você, para viver uma vida que você deseja, você tem que plantar. Às vezes nós temos inveja das outras pessoas. Temos inveja porque uma pessoa estudou e está numa posição alta, mas a gente não quer semear. A gente não vê o que a outra semeou, né? A gente tem inveja, às vezes, de uma pessoa que está com um casamento bem sucedido, mas a gente não quer semear no nosso. A gente tem inveja de ver um filho de uma pessoa que está indo bem, que está bem sucedido, mas a gente não quer semear no nosso. A gente não quer lançar sementes que vai transformar aquilo ali ao longo do tempo. E só um detalhe, irmãs, talvez a gente fale assim, mas eu tenho semeado, irmã, e eu não tenho visto a colheita. Eu quero dizer que tem sementes que crescem de um dia para o outro, né? Já viu sementinha de feijão? Quando a gente é criança, que a gente faz aquela experiência, você bota o feijãozinho ali no algodão, no outro dia ela já está se transformando. Mas tem semente, eu vi isso há muitos anos atrás, eu era jovem e eu nunca me esqueci disso. Uma pastora falou, tenha paciência, porque talvez a semente que você está semeando é semente de jabuticaba. E dizem que leva 10 anos para a jabuticaba dar o seu primeiro fruto, né? Então, assim, tenha paciência. Se você está no caminho certo, se você está semeando certo, tenha paciência. A colheita vai chegar. E Jesus disse isso aqui, continuando aqui no capítulo 10 de Marcos, vamos no versículo 23 em diante, no mesmo texto que a gente estava lendo, depois dessa conversa com o jovem, Jesus disse assim, e disse-lhe Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, né, depois daquele episódio que os discípulos viram ali, disse aos discípulos, os discípulos estranharam esta palavra, mas Jesus insistiu, vamos de novo. Então, olhando Jesus ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. Versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados e disseram entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para o homem é impossível, contudo para Deus nada é impossível, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer, eis que nós, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Tornou Jesus dizer, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho ou campo por amor de mim e por amor ao Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, e que receba também irmãos, irmãs, mãe, filho, campo, no mundo por vir e até na vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão o primeiro. Então, o Senhor está dizendo que há uma recompensa para quem deixar, né? Esse deixar não é abandonar o pai, a mãe, largar a família para lá. É deixar aquilo que te prendia de romper. Deixar tradições, deixar coisas que te prendiam de romper. E nós vamos ver isso na vida de Ruth. Ruth, uma moabita que sai da terra dela, deixa o povo dela, deixa tudo porque ela entendeu, ela quis o Deus de Israel. Ela fala para Noemi, onde você for eu vou, o teu Deus será o meu Deus. Ela compreendeu que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel, porque o povo dela era um povo pagão, cheio de tradições malignas, né? Eles até sacrificavam crianças ali para os deuses deles, os moabitas. Então, ela abre mão. Ela quis um novo tempo na vida dela. Mas aí, quando ela chega em Israel, ela tem que começar um novo plantio. E ali eu falo mais uma vez, se ela tivesse ficado apegada, né, a viuvez dela, tivesse ficado apegada às coisas do passado,
Na minha terra não é assim. Ela não teria chegado onde ela chegou, de ter sido resgatada por Boaz. Mais para frente no livro ela casa com Boaz e ela se torna a mãe de Obed. Ela não teve filhos com o marido, então ela era uma mulher talvez frustrada, foi casada tanto tempo ali, não teve filhos, mas Deus mudou a sorte dela. Se ela tivesse ficado estagnada, eu sou mesmo uma viúva, né? Não tive filhos, sou estéril, sei lá. Mas ela creu. Ela falou, eu vou lançar uma nova semeadura. Ela já vinha lançando desde a terra dela porque ela honrou a sogra. Ela permaneceu com aquela sogra, né? Ela quis acompanhar aquela sogra. Então isso aí ela já foi lançando devagarinho as sementes. Então, irmãs, se você quer uma vida transformada, pague o preço. Não há nada de graça, né? Nessa vida, a única coisa de graça é a vida que você já ganhou. Mas não há nada de graça. Todos os dias estamos aqui para fazer uma nova semeadura. Abre mão daquilo que te prende, né? Abre mão de concepções, abre mão das frases. Irmãs, eu trabalho com essas mulheres, eu converso com muitas mulheres. Se você vê o tanto que você propõe um propósito, é tanta desculpa. Ai, nossa, mas isso é difícil. Outra hora. Mas eu já faço isso. Mas é tanta desculpa. Mas aí elas querem a vida plena, né? Elas querem um corpo saudável, sem fazer nada. Elas querem ser inteligentes, sem ler, sem buscar, né? Elas querem conhecer a Deus sem orar, sem ler a Bíblia. Elas querem ter intimidade com Deus, elas querem ter visão, né? Quando ela ouve alguém falar, talvez a gente sonha, nossa, eu gostaria de ser assim. Mas ninguém chegou lá do nada, irmãs. Não chegou lá. Eu vou contar vou imaginar uma história aqui. Uma mulher poderosa em Deus, por exemplo, vamos supor que ela fala assim, como é que aconteceu isso na sua vida? Como é que você foi transformada? Foi assim, irmão, eu estava sentada em casa, né, me empaturrando de umas coisas que não era saudável, eu estava lá vendo uma novela e de repente o Espírito Santo desceu naquela sala e eu fui transformada. Hoje eu sou uma mulher, olha, cheia do Espírito Santo e que faço assim, né, obras incríveis. Não existe, irmã, não existe. Lembra que eu falei? O Espírito Santo é derramado num corpo alinhado. Eu não estou falando só de corpo físico, tá? Não tô aqui defendendo o mundo fitness. Eu tenho horror ao mundo fitness, se vocês querem saber, a verdade é essa. Porque só foca nisso, só foca no corpo e esquece da alma. Esquece do espírito, que é mais importante. Mas eu estou dizendo que não cai do céu. Você tem que pagar um preço. Ruth pagou o preço de deixar a família dela, de deixar o passado, de abrir mão da dor, sabe? E ela levantou, se lavou, trocou aquelas vestes de luto, falou, chega, basta. Então não queira, seja honesta com você, não queira colher o que você não plantou, não queira uma vida que você não está disposta a pagar um preço. Não fica aí perdendo tempo sonhando com uma vida plena se você não está disposta a pagar o preço. E o preço pode até parecer muito alto. Eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir, mas vai, irmã, vai. Vai, pouco a pouco você vai. Porque o segredo, Deus já te entregou. O amor dele. Quando você olhar nos olhos dele, começa a olhar nos olhos de Jesus e procurar o amor do Pai, que quando esse amor te envolver, eu te garanto que você vai conseguir abrir mão daquilo que está impedindo você de romper. Eu te garanto que você vai conseguir abrir mão daquele doce que te faz mal, daquele homem que talvez você está namorando e você está vendo que aquilo não é para você, mas você está ali ainda insistindo, né? Eu te garanto que você vai conseguir abrir mão das coisas que está impedindo você de romper. As que são casadas, não estou mandando abrir mão do marido, não. Vai abrir mão não, irmãs. Vai abrir mão não. Você vai ser transformada. As que são casadas, você vai abrir mão daquilo que está impedindo de você ter um bom casamento.
sabe? Do medo de ser feliz, abrir mão da mágoa, abrir mão do orgulho, abrir mão da falta de perdão. E aí você começa a lançar outras sementes. Então essa é a palavra que Deus tem para nós hoje, que o Espírito Santo derrame sobre vocês, sobre nós, uma nova concepção de semente. Mais para frente eu vou falar sobre a vida que a gente quer ter. Né? Nós precisamos sonhar qual é o estilo de vida que nós queremos ter, mas desde já está a base. Prepara os celeiros, prepara o cesto para colher, mas prepara a semente. E se você já tem semeado, tenha paciência, porque a palavra de Deus diz que ninguém fica sem colher aquilo que plantou no reino de Deus. E o Senhor ainda fala 100 vezes mais. Nessa terra que ele fala, é nessa terra, não é só lá quando chegar no céu. Bom, a síntese do que eu falei hoje é: queira uma nova vida, o amor do mestre é a força que você precisa para vencer, e semeie, todos os dias, semeie. Semeie coisas boas, troca aquela semeadura ruim, sabe? Sabe às vezes, alguém que está te impedindo, né? Às vezes aquele marido que te irrita, que te perturba e você enfia o pé pelas mãos, semeia coisa boa. Ah, mas ele não merece, semeia. Quem é que te recompensa é o Senhor. Vai indo na força, irmã, que Deus vai te transformar, tá bom? Quero desejar que todas tenham um bom final de semana, que a gente continue firme no propósito. E aí essa palavra de hoje, um beijo, fiquem com Deus.